Alô. Beleza. Tudo bom com você? Tudo bom, meu querido? Tudo certo. Maravilha, gente. Vamos lá. Muito obrigado aí por receber, por aceitar nosso convite, né? Estar aqui com a gente no Música em Rede. Você que está aí fazendo uma articulação política super importante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e entender essas frentes todas. Diz uma coisa, meu microfone está chiando, a produção está me dizendo que o microfone está chiado aqui. Você está ouvindo um chiado do meu microfone? Não, Tá para mim normal? tá ótimo. Então, beleza. Então vamos lá, gente. Para quem não te conhece, se apresente, por favor, que daí a gente já começa a falar sobre o que está rolando aí nas políticas públicas do país com relação à cultura. Vamos lá. Bom, Rodolfo, obrigada pelo convite, um prazer estar aí com vocês, esse projeto tão legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou produtora, professora, gestora, militante aí da cultura e da música, principalmente. Acho que desde criança, né, eu sou de uma família de músicos, minha mãe é da música, meu pai é da música, os meus irmãos todos são da cultura, da música também, então não tinha como escapar, né? Sou professora na PUC de gestão cultural, sou produtora, fiz vários festivais, já produzi artistas, fiquei aí 10 anos na Casa das Caldeiras, fazendo todo domingo, fiz o Festival PIB, Produto Instrumental Bruto, entre outras várias coisas, né? E sou também ativista da cultura e luto pelas políticas públicas de cultura já faz bastante tempo, e acho que é disso que a gente vai falar bastante hoje, né? Exatamente. Porque a situação não está fácil, né? Exatamente, gente. A gente foi surpreendido por uma situação aí mundial, né? E que pegou em cheio todo mundo, não tem ninguém escapou disso, e o setor da cultura, da música também foi bastante afetado. A gente que vive de aglomeração, basicamente, né, além de outras frentes de aulas e de atividades culturais também voltadas à música. A partir do momento que a gente não pode mais se encontrar, toda uma cadeia começa a sofrer economicamente de uma forma muito forte, né, e por conta disso muitos movimentos estão se formando, né. Então a primeira pergunta que eu vou te passar, você que está bem à frente, como você disse, você é ativista da cultura, da música, vamos explicar para o pessoal, inclusive eu estou aqui também na posição de querer entender um pouco mais, de aprender um pouco mais sobre isso. Quais são, principalmente os PLs, né, os projetos de lei, se quiser até primeiro explicar o que é um projeto de lei e quais estão sendo tramitados, tanto na esfera federal, estadual, municipal, que diz respeito especificamente à cultura e à música para a gente entender. Por favor. Bom, nesse momento, não sei se vocês devem estar ouvindo falar bastante aí de vários projetos de lei emergenciais, né? Acho que mais que um projeto de lei, é bom entender o que é um projeto de lei emergencial, até porque, geralmente, um projeto de lei, né, as leis em geral, elas demoram muito para serem aprovadas no Brasil, né? A gente tem aí um legislativo bem enroscado, né? A Câmara Municipal, as assembleias legislativas, o próprio Congresso Nacional, ele sempre muito enrolado, e a gente acaba perdendo um pouco a fé até, né, na política, porque fica aquela coisa, os políticos só pensam em si, e não é bem assim, né? A gente sabe que tem político do bem e tem político do mal, né? Isso em qualquer setor, né? A gente tem aí. Só que nesse momento, justamente por ser um momento de uma crise muito única, né, que a gente nunca viu nada igual aí na história, pelo menos contemporânea, estão sendo aprovados projetos de lei emergenciais, né, com votações emergenciais, projetos de leis que são inscritos num dia e são aprovados nesse mesmo dia, né. A gente teve o caso agora aqui em São Paulo, esse feriado, por exemplo, né, um projeto de lei do executivo, que a gente chama, né. Então, o prefeito foi lá, ele escreveu um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo, e a Câmara Municipal de São Paulo aprovou esse projeto de lei no mesmo dia. Isso não acontece. Isso é muito raro, né? É muito raro, né? E isso tem acontecido. A própria renda básica, essa dos tais R$600 aí do Bolsonaro, né? Que muita gente ainda não conseguiu receber, enfim.
também Sim. foi a mesma coisa, era um projeto que existia já há muitos anos, né, até que o Suplicy tinha feito de renda básica, Aham. nossa, mais de Renda 20 mínima, anos, renda básica. o renda mínima tal, Aham. e nunca, ele sempre falava disso, não aprovava, e agora você vê, né, precisou a gente chegar nesse O ponto, pessoal tirava e o sarro negócio disso. aprovou, né, ele, claro, é um outro projeto, mas é muito inspirado nesse projeto aí do Suplicy, que é um projeto, na verdade, que existe em diversos países do mundo, há Sim, muitos anos, né, sim. e aprovou em menos de 10 dias. E agora a gente está vendo projetos de leis que estão sendo aprovados em 2, 3, 4, 5 dias, né? Certo. E aí nós temos, então, Isso tem um lado bom e um alguns lado ruim, né? projetos... Porque isso exige Oi? também. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, se ele realmente é um projeto que é necessário, que a gente entende. E o lado ruim, se ele for feito às escuras e não tiver gente em cima ali, dependendo de qual que é a ideia do projeto, né? Então, Ah, projeto, com certeza. Mas isso eu acho também tem assim, rolado isso. hoje, por exemplo, eu até fiz um post no meu Facebook falando sobre alguns projetos de leis importantes que estariam na pauta, e tinham vários projetos, e mesmo agora, acabei de retweetar vários projetos super importantes que foram aprovados hoje, e que em outros tempos eles não passariam. Por exemplo, um deles relacionado à questão indígena e quilombola, beneficiando a questão indígena e quilombola. Um outro de pessoas com deficiência, que também positivo. Então, quer dizer, tem sido aprovado coisas, a gente está conseguindo aprovar coisas no Congresso ou mesmo na Câmara Municipal que a gente não conseguia aprovar antes em outros momentos. Então, Certo. isso é mais um indício para a gente da cultura de que é possível sim a gente aprovar, né? Certo. E aí, acho que é importante falar aí Vamos falar. dos projetos que a Vamos gente entender. tem, Vamos entender. né? A Hoje, gente por tem, a gente tem exemplo, várias esferas, né? Só para você puder explicar exatamente isso. essa escadinha. É legal, primeira questão, né? A gente tem, então, que a gente vê no federal, né, o Congresso Nacional, onde tem lá o Rodrigo Maia, que é o presidente, né? Tem o Congresso que tem a Câmara e o Senado. Então, o Rodrigo Maia, por exemplo, é presidente da Câmara e o Davi Alcolumbre é o presidente do Senado. Certo. São duas instâncias dentro do Congresso Nacional que seriam, né, que seria a Casa do Povo, onde a gente tem essas duas instâncias. Aqui, né, no estadual, não só no estadual de São Paulo, mas em todos os estados, a gente tem as assembleias legislativas. Aqui em São Paulo, ela se chama LESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde estão os deputados estaduais. E as câmaras municipais, onde estão os vereadores. Cada cidade tem a sua Câmara Municipal. Isso. Geralmente, a quantidade de vereadores, de deputados, né, locais, eles dependem da quantidade de habitantes daquela localidade. Por exemplo, a cidade de São Paulo, a gente tem 55 vereadores. Mas se você pega uma cidade menorzinha, você vai ter 10, 12 vereadores, né? Certo. Então, e esses parlamentares, justamente, que são importantes que a gente preste mais atenção, porque a gente presta muita atenção no presidente, nas besteiras que o presidente fala, e se esquece de prestar atenção no poder mais local, né, o que está em volta da gente. Sim. Que é, no caso, os legislativos, eles têm que representar o que a gente quer, as nossas vontades. Certo. Né? E se a gente não pressionar, é claro que eles vão aprovar o que eles querem. Só que se a gente pressionar, né, por exemplo, hoje a gente conseguiu um feito maravilhoso que foi, a gente colocou 2 hashtags nos Trend Topics do Twitter, né, que é uma coisa raríssima da galera da cultura conseguir fazer. A gente conseguiu colocar a hashtag Lei de Emergência Cultural e a hashtag Vota Emergência Cultura. Então, a gente chegou a 5º nos Trend Topics num dia onde estão escrevendo mais um impeachment, né? Então, a gente estava competindo com outras hashtags muito potentes, Sim. né? E aí, o que é essa lei de emergência cultural, Vamos né? lá, Que eu acho que é o mais importante. Já faz algumas semanas que vários deputados lá no Congresso, lá na Câmara Federal, têm entrado com projetos de leis para ajudar a galera da cultura. Até porque existe, né? Até o pessoal da música não conhece muito, mas é bom que o pessoal da música fique sabendo. Sabe por quê? O pessoal mais do teatro, da dança, da cultura popular sempre foi muito engajado. Inclusive, fica aí
uma provocação para a galera da música que precisa ajudar aí a fazer coro nessa Sim. luta. Sim. E eles estavam conversando com vários deputados, principalmente, por exemplo, a Jandira Fegali, a Fernanda Melchiona, a Benedita da Silva, e olha que curioso, né, o fato das mulheres deputadas é que estão liderando isso, Sim. né? E aí foram inscritos vários projetos de lei, 5 projetos de lei, né, para ajudar a galera, os trabalhadores da cultura, os espaços culturais, tanto em relação a uma renda básica da cultura, ou mesmo para os espaços, né? Porque tem muito, por exemplo, casa de show privada, pequena, nos interiores do Brasil, que vai acabar fechando porque está sem grana, né? Sim. Entre outras questões. Aí, quando eles viram que tinham 5 projetos de lei, eles falaram, com foco, né, tia? Cada um com foco e alguns que dialogavam entre si em alguns pedaços. Sim. Aí eles falaram, bom, vamos fazer o seguinte, né? A própria Jandira Fegali, que para quem não sabe é uma super batera, ela toca batera super bem, o irmão dela, né, é batera do Roupa Nova, então ela não sabia. ela é médica, formada médica, mas ela já teve banda, ela é super roqueira, enfim. Legal. E ela já foi presidente da Comissão de Cultura, ela é autora de diversos projetos de leis e até a própria emenda, né, a PEC da Cultura já tem uma atuação para esse campo já, né? Sim, da sim. Música, e aí ela falou, vamos juntar tudo, aí, né, ela juntou esses outros deputados que também estavam com esses outros PLs e falou, olha, eu vou fazer uma relatoria, o que é uma relatoria, né? É justamente o momento onde um deputado ele vai pegar um projeto de lei para analisar, certo. Né? Ele vai pegar esse projeto de lei, vai analisar e vai fazer um relatório sobre esse projeto de lei para dizer, ó, esse projeto de lei é bom, vale a pena investir nele. Só que, além disso, o relator ele pode propor um novo texto. Ele tem essa chance de falar, olha... De acrescentar, modificar... mas ele pode propor um novo texto, que é o que a gente chama de substitutivo. É um texto substitutivo. Certo. E foi o que ela fez. Ela juntou esses projetos de leis, o 1089, 1251, 2634, o 1365 e o 1075, e o que a gente chama de apensamento. Apensamento, dentro do legislativo, é como se fosse junta tudo. Certo. Né? Só que o nome técnico é apensar. Apensamento, Isso. Então, eles apensaram tudo no PL 1075, que foi o primeiro, né? Então, que a gente chama que seria um tronco. Imagina uma árvore, né? Certo. O tronco é o 1075, e esses outros projetos de leis, eles acabam virando quase que emendas ali. Certo. Né? Então, a Jandira fez esse texto substitutivo, que inclusive ficou excelente, e foi construído com movimentos de cultura, secretários de cultura, dirigentes, conselheiros de cultura do Brasil todo. Muita gente se envolveu para poder entender. Muita gente. E poder abarcar, né, todos os interesses ali, né? Eles fizeram, inclusive, eles estavam fazendo lives a cada 2, 3 dias, né? E fazendo algumas reuniões e lives específicas, por exemplo, uma reunião só com secretários de cultura de estados e municípios, ou com conselheiros de cultura de estados e municípios, ou dirigentes de entidades, para que cada um deles trouxesse as suas demandas. Certo. Né? E aí com envolvimento de todo tipo, né, de artistas também, de técnicos, porque a gente tem que pensar que não só os artistas estão sofrendo, né, os técnicos também, os produtores, os donos de casas noturnas, de teatros, de espaços culturais, né. Todos os agentes envolvidos na movimentação da cultura da música estão no mesmo barco. E à medida que isso foi acontecendo, eles foram divulgando aí o nome, né, dessa lei de emergência cultural. Certo. Ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, os estados e os municípios também começaram a se mexer. Certo. Né? Então, nesse meio tempo, por exemplo, o Rio aprovou a lei,
deles, né? O Rio foi o pioneiro, eles aprovaram no dia 23 de março a lei. Cidade do Rio. Não, o Estado do Rio de Janeiro. Do Rio. Assinado pelo Wilson Witzel, certo. No dia 23 de março, está sendo implantado agora. Ela é um projeto de lei não só da cultura, na verdade, de economia solidária para terceiro setor, e a cultura entra, né? E é o pagamento de meio salário mínimo, no caso do Rio. Certo. Né? E São Paulo também entrou nisso, mas a gente já vai falar disso. Eu quero voltar aqui ao PL, o federal, só para vocês saberem por quê. Porque hoje era para ele ser votado, né? A gente fez um super tuitaço, esse tuitaço deu super certo, né? E agora, o Rodrigo Maia parece que garantiu que esse projeto de lei vai ser votado na terça-feira, né? E vai ser a primeira matéria, né, como a gente chama, vai ser a primeira proposta que ele vai votar na terça-feira. Então, nessa terça, até terça, é super importante que todo mundo aí se mobilize, né, faça post sobre isso. A gente vai falar tem sobre também um abaixo-assinado disso. Vamos falar disso mais né? pra frente. A gente já vai falar disso depois. Sobre como apoiar. Esse projeto de lei, ele visa, no texto dele, se vocês depois quiserem, entrem em contato comigo, me chamem aí nas redes sociais, aqui no Instagram mesmo, eu posso passar para vocês. O que ele prevê? Ele prevê, primeiro, a destinação de 3,6 bilhões, tá? Parece muito, mas não é, tá? Porque se a gente for pensar que eles destinaram 2 trilhões para os bancos, né? 3,6 bilhões para a cultura é uma azeitona que eles estão dando para a gente, na verdade. Né? Mas, enfim, é um dinheiro que já vai ser muito bom. Esses 3,6 bilhões, na verdade, o que eles vão fazer? Eles vão destinar, eles vão mandar para os estados e municípios distribuírem. Isso é ótimo, e se isso ficar dentro da lei e o Bolsonaro não vetar essa parte, vai ser perfeito. Por quê? Porque a gente acabou de ter essa mudança aí na Secretaria Especial de Cultura. Esse moço que acabou de entrar aí, o Mário Frias, com certeza ele não tem experiência com gestão cultural. Ele é um ator, né? Enfim, eu não conheço, mas acho muito difícil. Até agora. Né? Ele não é um gestor cultural. Ele pode até saber fazer projeto de lei Rouanet, mas é muito diferente de alguém que sabe fazer uma gestão pública de cultura, né? Que entenda de como é que funciona o orçamento, como é que é a lei de responsabilidade fiscal, porque tudo isso pede que tenha conhecimentos burocráticos. Né? Sim, e convenhamos, então, a intenção do governo não é exatamente que tenha alguém ali que vá fazer algo de fato. A gente tem muito medo que o Bolsonaro vete, sim, né? Até porque ele vetou aí trechos, né, da lei de renda básica universal, né, essa que foi aprovada. Então a gente sabe que ele não é amigo da cultura, né? Só para você ter uma ideia, quando ele era deputado federal, ele foi o único deputado federal a votar contra a PEC do Sistema Nacional de Cultura. Pois é. Assim como ele foi o único deputado federal a votar contra a lei Cultura Viva. Então, quer dizer, ele nos odeia, não é de hoje, né? Então, mas a gente sabe que a gente pode fazer barulho e a gente sabe que ele gosta muito de barulho, né? E barulho é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, principalmente nós da música. Sim, né? É verdade. E aí, apesar de tudo, e ele tá com uma moral super baixa ultimamente, então vai ser muito importante a gente fazer esse barulho até terça-feira, porque a votação, né, acontecendo na terça-feira, os deputados, principalmente, eles estão de olho na gente. E se essa lei for aprovada em consenso, isto é, o que é uma aprovação em consenso? Vamos lá. A grande maioria dos deputados toparem aprovar essa lei sem muitas discussões. Certo. Né? Tipo assim, a maior parte dos projetos de lei que estão sendo votados de emergência estão sendo aprovados em consenso. Certo. Tá?
Então há uma grande chance disso acontecer também com esse projeto. Que daqui a pouco seria legal se você pudesse falar de novo, tem bastante gente entrando, você falou um pouquinho, mas pudesse só pontuar, de repente, as coisas principais desse projeto, só o pessoal entender a importância dele. Vamos lá, então, o valor que está, né, dentro do projeto de lei ali, desse substitutivo é de 3,6 bi, que é do Fundo Nacional da Cultura. Isso, na verdade, o Fundo Nacional de Cultura é só um pedaço desse 3,6 bi. Na verdade, já vem de 3 fontes. Uma que seriam as dotações orçamentárias, isto é, de um grande cofre de emergência que está sendo feito a partir de uma emenda, que é a Emenda Constitucional 106, que foi aprovada no dia 7 de maio, que é um cofre de emergência, né, que o Paulo Guedes, que eles estão fazendo juntos, do Legislativo e o Executivo, para poder pagar essa crise, tá? Que seria o que eles chamam de regime extraordinário, quer dizer, não é um dinheiro normal, é um dinheiro que está fora do nosso orçamento normal de 2020, tá? A outra parte é, de fato, do Fundo Nacional de Cultura, mas, na verdade, é um fundo que, como a gente, desde o Temer, esse dinheiro não foi gasto como deveria, por quê? Porque teve golpe, porque teve um monte de ministro entra e sai na época do Temer, abre o MINC, fecha o MINC, aí agora com o Bolsonaro a gente já está no 5º secretário, né? Se bobear não vai durar muito esse menino também, né? E aí eles não gastaram o dinheiro. É como se você deixa um dinheiro lá no banco e ele vai também rendendo, porque de certa forma vão colocando mais dinheiro ali. É verdade. Aí quando foram ver, tinha 890 milhões. Isso além do dinheiro desse ano, porque a gente já tinha um retroativo, né, desse fundo até 2019. Tudo isso para dizer que o recurso existe e ele é viável, ele é possível. Esse PL... Não, o dinheiro existe e, na verdade, esse dinheiro ele tem que ser gasto, ele não pode ficar guardado. Por quê? Porque como ele é um fundo, né, ele não está dentro do dinheiro do Tesouro Nacional. Ele é um fundo específico que ele tem que ser usado com a cultura. E só disso a gente tem mais de 1,3 bilhões, só desse dinheiro. Beleza, e aí, esse dinheiro, ele vai ser distribuído para os estados e para os municípios. Tá? Para os municípios que têm fundo municipal de cultura, esse dinheiro vai direto para o Fundo Municipal de Cultura, e aí as prefeituras vão distribuir a partir das secretarias municipais de cultura, a partir de tanto de editais, quanto de leis municipais de renda mínima da cultura. Né? Aí depende, e aí fica a dica para a galera aí que está assistindo de outras cidades. É a luta que continua, né? É uma hora de se mexer e de ir lá bater na prefeitura ou na Secretaria de Cultura e falar, tá rolando um projeto de lei que tá para ser aprovado. Por quê? Porque os municípios vão precisar pedir o dinheiro. Tem que ter estrutura para receber. Tem que ter estrutura para receber, mas tem que solicitar, porque se não solicitar, ele não vai cair ali simplesmente. Né? E aí você então tem que ter um fundo municipal preparado para receber e tem que ter um fundo estadual também preparado para receber. As cidades que ainda não têm um fundo municipal de cultura aprovado em lei, porque o fundo municipal de cultura ele tem que estar aprovado em lei, e às vezes não dá tempo de fazer isso. Aí, esse dinheiro, na verdade, ele vai para os fundos estaduais. Então, também, né, ele vai um pouquinho para os fundos municipais e um pouco para os fundos estaduais. Para as cidades que não têm fundo municipal de cultura, né, os fundos estaduais é que vão fazer esse serviço. E vão destinar o recurso para as cidades, provavelmente via convênios ou via de repasses. Aí isso vai depender muito de cada estado, né? Porque cada estado tem as suas leis, tem as suas regras, né? Isso é para não deixar as cidades desesperadas, né? Até eu estou conversando aqui com uma amiga minha que é gestora numa cidade do Rio de Janeiro e a cidade dela não tem fundo municipal de cultura e ela está desesperada. E eu estava até explicando para ela agora há pouco.
né? Para não ficar, pessoal das cidades que ainda não tem o fundo municipal, não fiquem desesperados. Agora, é importante daí recorrer lá na Secretaria Estadual de Cultura. Exatamente. Porque agora, né, se a sua cidade não tem fundo municipal, vai ser a Secretaria Estadual que vai cuidar disso. Certo, e você vai ter que, no seu município, entender como solicitar que esse dinheiro para ir para as ações corretas. E é bom entender que esse dinheiro, ele não vai direto para você, artista, né? Vamos lá. E aí é que vem a questão. É importante que os artistas, que os técnicos, produtores de cada cidade, de cada estado se organizem, né? Para justamente fiscalizar, para não ter perigo, inclusive, desse dinheiro cair ali e não chegar neles, não chegar no setor. Certo. Né? Porque a gente sabe como é que funciona, né? Na educação e na saúde, principalmente, acontece muito isso. O dinheiro sai lá do federal, mas não quer dizer que esse dinheiro vai, de fato, virar um leito de UTI lá numa cidadezinha, né? Para ele chegar diretamente ali na ação final, o destino final desse dinheiro, ele vai ser basicamente em ações culturais. Teoricamente, né? O edital, ele fala que pelo menos 20% do dinheiro recebido pelas cidades e os estados tem que ser revertido em editais. Vamos lá. 20%. Deixa eu fazer segura um pouquinho. Quem está aqui assistindo essa conversa com a gente, quem está chegando agora, segue a Inti, quando acabar aqui, entra no perfil dela para você acompanhar e saber toda a movimentação que está rolando. Aqui embaixo tem uma setinha, meio que um aviãozinho de papel. Clica nessa seta e convida pessoas que você acha que são importantes estar aqui ouvindo essa conversa. Eu fiz essa pausa porque é importante chamar o máximo número de pessoas que você acredita que é importante estar aqui ouvindo, certo? Então, senta aí o dedinho aí na seta e convida o pessoal. Vamos explicar então, continua a linha de raciocínio, que essa parte que é bastante importante. Vamos lá. Inclusive, para quem pegou agora, depois vai ficar gravada essa live. Para quem quiser também, eu fiz uma live com a deputada federal Sâmia Bonfim na terça, que foi bem legal. A gente falou uma hora só sobre detalhes, né, do PL. Isso. Procura aí no YouTube da Sâmia ou no meu, que está lá, né? Até para quem quiser entender melhor, mas também quem quiser, é só me chamar aí aqui no Instagram também, a gente pode conversar, posso dar umas dicas, né? Porque às vezes é um trabalho que eu faço bastante, inclusive, Rodolfo. Eu viajo muito pelo Brasil. Às vezes uma consultoria de mano mesmo, sabe? Sim. A gente faz a consultoria para as prefeituras, aí é aquela coisa, né? Mas às vezes para os movimentos aí de cultura... Vamos falar isso no final, vamos guardar isso para o final. Né? Como te conectar para você fazer essa conversa. Enquanto isso, tem uma outra questão aí, tá? Que é importante. Essa destinação desses recursos, destinação final, 20%. Como é que vai fazer para receber, tá? É muito importante que a galera da cultura, principalmente a galera da música, que é uma galera que começou a perceber agora a necessidade, né, de correr atrás disso, esteja cadastrado nos cadastros que existem, né, e que já, né, existem e que a galera já deveria estar cadastrada, inclusive, tá? Dentro dessa lei, não só dessa, mas das outras leis que estão saindo, eles estão dizendo dos cadastros estaduais e municipais. Hoje, a maior parte dos estados e municípios já tem esses cadastros, que são feitos geralmente ou pelos mapas culturais, ou se você já se cadastrou em algum edital aí no seu estado ou na sua cidade, você já está cadastrado. Certo. Se você ainda não se cadastrou, a gente recomenda alguns cadastros, que depois eu posso, inclusive, se vocês quiserem, passar para vocês. Né? Por favor. Tem o cadastro dos pontos de cultura, tem os cadastros do SNIC, que é SNIIC, que é Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Né? Tem o SIM Cultura, tem o SICAB, que é o Sistema de Informações Cadastrais de Artesãos Brasileiros.
Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o SP Cultura, que é um cadastro que todo mundo já deveria estar cadastrado há muito tempo, inclusive, que é, se você não está no SP Cultura, você ainda não é, ninguém no mapa da cultura de São Paulo. Né? Certo. É um Anotando mapa isso aí, obrigatório, né? Sim. É o mapa da prefeitura, né? Certo. Por que eu falo isso? Porque é legal já ir fazendo esse cadastro para garantir que você possa receber esses recursos. Certo. Porque vai ser a partir desses cadastros que vai acontecer a distribuição da tal renda básica da cultura. Porque esse é o nosso ponto principal. Tá. 20% do dinheiro vai via edital. Os Vamos lá. outros 80% seria como se fosse uma renda básica da cultura. Assim como tem esses R$ 600 que estão sendo pagos aí, né, pelo auxílio emergencial, a renda básica da cultura, ela seria, em alguns casos, complementar a esse recurso. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente está agora lutando pelo projeto de lei 253, que foi inscrito aí pela Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, junto com vários movimentos, né, com a Flix, que é Frente Litoral Interior e Grande São Paulo, a Frente Estadual de Cultura, Frente Litoral Norte, enfim, diversos movimentos, Certo. tá? Que está pedindo um salário mínimo para os trabalhadores da cultura e R$ 3.500 para espaços culturais. Certo. Então, já é mais que 600. Sim, já Né? já E, bem no mais. caso, é um salário mínimo estadual, que é de R$ 1.163. Certo. Então, você vê que é quase o dobro Sim. dos R$ 600. Sim. Né? Para a cidade de São Paulo, a gente está também na batalha pelo projeto de lei 227. Certo. Então, se a gente não aprova no estadual, porque no estadual a gente também depende do Dória, Sim. que também não é simples, né? Não é um Bolsonaro, mas a gente sabe que ele também não é muito amigo da cultura. Tem que aproveitar que ele está... lembrar que quando ele foi prefeito, ele cortou bastante Exatamente. o dinheiro, né? E agora mesmo ele deu uma cortada boa no dinheiro da cultura. Sim. Mas o Dória, assim como o Bolsonaro, também cede sob pressão. E a gente Sim. vai falar depois disso. E se ele está aí remando contra aí o Bolsonaro, pode ser que seja uma oportunidade. Exatamente. É nisso que a gente está apostando. A gente está apostando no jogo de xadrez da política, porque Certo. é ano de eleição, né? Certo. E aí tem o Bruno Covas também, Sim. né? No caso, e aí fica a dica para aquela galera aí de todos os outros estados, a gente não pode esquecer, em ano de eleição, o político fica tudo bonzinho. E é nessas horas que a gente tem que batalhar para conseguir esse apoio, até porque, diferentemente desse auxílio de R$ 600 aí do emergencial para todo mundo, Sim. esse da cultura, ele não é só para 3 meses. Certo. Ele é para enquanto estiver o estado de calamidade e a galera da cultura não conseguir trabalhar. Por quê? Porque lá no começo de março saiu um decreto presidencial falando que não poderiam, né, acontecer aglomerações, Sim. eventos culturais e etc. Então, enquanto valer esse decreto, a gente não pode trabalhar. Então, esse auxílio vem enquanto o decreto estiver valendo. Essa é a ideia da cultura. Né? E essa é a grande diferença. Certo. Né? Então, além de a gente ter, no caso de São Paulo, pelo menos um valor maior, né? A gente tem mais do que só aqueles 3 meses. Porque a gente já sabe, né, Rodolfo, que a gente não vai ficar só 3 meses parado. Não vai durar 3 meses. Infelizmente. A gente já está vendo aí a programação de diversos espaços e etc., que já falaram, olha, esse ano não vai abrir. Sim. Esse ano não vai rolar. Sim, né? é muito importante ter uma forma de garantir a existência deles por enquanto, né, por enquanto dura a pandemia, porque na hora que acabar, eles poderem, né, dar vazão a tudo que está parado e a coisa voltar com força e ter um número grande de centros que possam, né, potencializar a cultura. Porque se a gente perde esses locais, a gente perde também os equipamentos, vamos dizer assim, né, de fomento à cultura, à música. Né? Então é fundamental que a gente tenha
um auxílio também aos espaços, né? E outra, é bem provável, inclusive vocês estavam falando disso, né, antes de eu entrar, que mesmo que a gente volte a trabalhar, sei lá, em janeiro, até o público ter confiança de ir, Sim. né? E outra coisa, não sei se vocês viram aí, essa semana foi o primeiro show, né? Rolou um show nos Estados Unidos. A gente falou Só que o ontem espaço disso. ele era um espaço de 1.000 pessoas normalmente, e eles venderam apenas 200 ingressos. É, Então, durante um bom tempo, os espaços, né? Eu que fui gestora ali na Casa das Caldeiras, eu não posso mais fazer um evento como a gente fazia, um evento com 10.000 pessoas. saudade. Não tem como, eu Não não tem posso como. pôr 10.000 pessoas na Casa das Caldeiras, eu não sou É. nem louca. A gente né? até conversando sobre essa coisa desse show, a impressão que ficou, que provavelmente é a intenção deles, foi testar mesmo. Foi testar uma situação, né? Eles não viabiliza financeiramente nada, você botar 200 pessoas num espaço de 1.000, todo mundo afastado, cobrando acho que foi $12 para ver como é que era. Então, assim, foi uma questão de teste mesmo. Então, isso é uma referência para a gente entender que provavelmente aconteçam testes aqui também, assim que começar a sentir mais à vontade. Mas vamos falar, então, uma coisa que acho que é importante a gente falar aqui também, que é, bom, então a gente deu uma geral sobre o PL, eu não sei se você quer fechar algum raciocínio a respeito disso, do federal, do estadual, do municipal. Eu acho que, assim, tem alguns detalhes técnicos, mas basicamente é isso, né? Uma coisa que eu não falei, nesse PL, nessa lei de emergência cultural, que é a do federal, tem a questão dos subsídios para os espaços culturais, que vai variar de 3.000 a 10.000 reais por mês, dependendo do tamanho do espaço. Certo. Tá? E aí, claro, porque 3.000 reais a 10.000 é para pagar pagamento de contas básicas. Sim. Não entra daí o salário da galera. O salário dos funcionários entraria daí na renda emergencial, porque aí todo mundo vai ganhar o mesmo salário. Sim. Né? Isso é para pagar contas. Isso, aluguel, conta de luz, de água, né? E tributos, enfim. Legal, então acho que aí a gente pega esse gancho para entender o seguinte. Existem, então, pessoas como você e muitos outros do nosso setor da música que estão associadas diretamente a esses movimentos, está nessa frente política representando e levando para frente, e tem muita gente que vem no trabalho na música que não é diretamente ligada à política, né? Mas que está querendo ajudar, está querendo saber como fazer, né? O padrão do trabalho da pessoa, às vezes, sei lá, um compositor, ele está no mercado trabalhando como compositor, o teu músico, o teu produtor que está fazendo evento, que estava fazendo evento, que está cuidando de carreira, mas todos eles nesse momento entendem, né, que as pessoas que estão nesse momento, que não são atores políticos, como eles podem ajudar? Essa é a pergunta. Qual a melhor forma, mais prática, de quem não está exatamente na linha de frente, poder ajudar nessa parte? Bom, nesse momento a gente está numa força-tarefa, né, numa campanha de uma mobilização para aprovar esses PLs. A gente sabe que tem alguns músicos, alguns artistas que são mais dispostos a se envolver, e o ideal é que todo mundo se envolva sempre, certo, não só nesses momentos, mas nesse momento a gente precisa de todo mundo, né? Porque é uma questão de vida ou morte. A gente tem aí amigos que estão já passando fome. Então, sim, agora não é nem a questão de, eu estou de boa porque eu recebo o meu direito autoral, meu ECAD. Não, vamos pensar na geral. Né? Vamos, sim, pensar que tem muito músico aí que vai morrer de fome. Sim. Né? E o ideal, então, é pensar nisso como uma campanha do momento. Certo. Né? Tem coisas, ações rolando, por exemplo, o tuitaço que rolou hoje foi incrível, teve envolvimento aí de vários músicos, e todo mundo foi retuitado, foi muito legal, porque assim, eu nunca vi tanto povo da cultura usar o Twitter, que inclusive é uma arma maravilhosa que a gente tem que usar muito mais. Certo. Né? Fica a dica, até porque os artistas internacionais usam pra caramba, e não sei por que os brasileiros não usam tanto, né? Ele chama uma atenção importante, né? Não é isso? Ele é muito mais legal do que o Facebook.
O Twitter, ele te faz, inclusive, ter um canal direto com os fãs, né? Aham, E, nesse momento, se posicionar politicamente tem sido uma coisa legal, né? certo. Inclusive, tem sido cobrado. Não é à toa que a Anitta tem se posicionado, Sim. né? Fica a dica aí para os músicos que falam, ai, não, eu não vou me meter com política. Não, gente, a hora de se meter com política chegou, Sim, né? e qual a melhor forma das pessoas... vamos lá, então a gente tem essa coisa das redes sociais, né? De uma forma geral, né? Então você tem o Twitter que faz um barulho legal, através das hashtags que concentra intenções, vamos dizer assim, né? Você pode também conversar, como você falou, né? Desses grandes artistas aí, pressionar esses artistas para eles se posicionarem. É, E usando as hashtags, né? Eu acho que a primeira coisa que nos une hoje nas redes sociais são as hashtags, né? Então, hoje, por exemplo, o tuitaço foram 2 hashtags, que até a galera puder ajudar aí nos comentários, fica até mais fácil de visualizar, que é a certo. hashtag Lei Emergência Cultural Vamos lá, produção, ajuda a gente. Coloca pra e gente aqui. Vota Emergência Cultural. Essas foram as 2 hashtags de hoje, Certo. tá? Que E, é relativa a esse projeto de lei federal. Então, que esse vale para terça-feira todo mundo do Brasil inteiro. Então, terça-feira nós vamos fazer de usar de novo. novo. Certo. Então, Dia inteiro, gente. certo. Principalmente horário assim mais à tarde, que é o horário de votação, né? Certo. Tá errado, Cris. É lei não, tá emergência, não é emércia cultural. Vamos lá. A Isso, Fernanda Fernanda colocou aqui. postou aí. Então, Né? beleza. Então, Então, lei emergência cultural e certo. vota emergência cultural. São Certo. as duas Perfeito. do federal. Certo. E no estadual de São Paulo, a gente tem a votação também deve ser na terça-feira. Olha, terça-feira é o dia da gente ficar no Twitter o dia inteiro, gente. Certo. Que é o hashtag PL253Cultura, Certo. que é o PL estadual. Certo. E para quem é de São Paulo, para quem está no estado de São Para Paulo. quem é do estado de São Paulo. Certo. Né? Então, na terça-feira, a gente vai ter esse tuitaço aí, que vai ser o dia inteiro. Quem Certo. quiser, a hora que puder entrar, tanto no Twitter, no Facebook também, no Instagram, né? Mas Certo. é um momento que o Twitter tem sido uma arma bem importante para a gente. Certo. Aquela história da gente mandar e-mail para deputados, para vereadores, no caso, né, Então, deputado federal, uma deputado estadual, coisa funciona? também funciona, né? Ah, Para o PL 253, a gente fez uma plataforma, inclusive, que manda automaticamente para os deputados, tá? Se vocês entrarem no Twitter do PL 253 ou do Instagram, vocês vão ver o link para essa plataforma, que é você certo. só põe o seu nome na plataforma. Você Tá. escreve ali, preenche seu nome, dá um enter, ele manda automaticamente, você põe o seu nome e seu e-mail, ele Tá. manda automaticamente e-mail para todos os deputados estaduais. É uma Ó, maravilha essa plataforma. vamos fazer o seguinte, então. O Instagram me avisou que em 1 minuto ele encerra Aí, ó, aqui. a louca do Play, a Cris postou ali, ó. Esse é o É essa site? aqui, ó, pl253.minhacampinas.org.br. Entrem nesse Certo. link. Ó, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, desculpa te cortar. Aqui a gente está com 50 segundos aqui que ele vai tesourar aqui por conta do Oh, meu tempo do Deus. Instagram. O que a gente vai fazer? A gente só vai encerrar para poder não cortar no meio do raciocínio. E aí eu já salvo aqui, coisa de 10 segundos a gente volta todo mundo aqui, tá, gente? Que a gente já volta para falar dessa parte específica e a gente parte para o encerramento, tá? Vamos lá, então coisa de 10 segundinhos a gente está de volta aqui. 30 segundos ele encerra aqui. Vamos que vamos. Até daqui a pouquinho. Volta, volta. Vamos lá. Vamos aproveitar então que o pessoal está chegando. Vamos recapitular aqui então. Então a gente estava falando sobre as formas das pessoas poderem ajudar, mesmo quem não está na linha de frente dali, né, não está em nenhum movimento político, não está afiliado a um partido e realmente atuando de forma política, mas entende a necessidade, porque é isso. É importante a gente entender que a gente não pode estar alheio à política. A política ela é a forma real, verdadeira de alguma coisa realmente mudar. É só pela política que as coisas realmente vão acontecer, as leis vão
podem ser criadas, ou elas podem ser modificadas para visando realmente melhorar nossas relações, nossa vida como um todo, né? E existem os setores, né? Quando você, no nosso caso, a gente está falando de música, de cultura, existe muita coisa que precisa ser considerada, muita coisa que precisa ser colocada e pensada como lei. E a gente está falando principalmente agora de um momento de emergência, de um momento de urgência. Então, mais do que nunca, a gente precisa entender política, a gente precisa estar conectado com a política, né, e não simplesmente falar a política é feita por pessoas que eu não considero, isso é outro universo, não vou me meter. A gente precisa de alguma forma participar, e é isso que a gente está, esse ponto que a gente está aqui falando agora, né? Então a gente tem as redes sociais como arma também, né, porque sim, elas fazem barulho, sim, elas chegam a muitos ouvidos, né, e olhos através de uma coisa organizada. Então a gente tem as hashtags que a gente pode atuar via Twitter, que é uma ferramenta realmente muito poderosa, que a gente usa muito pouco para se movimentar, pelo menos se organizar politicamente. E você tem também os próprios influenciadores, né? Né, Inti, a gente está numa área onde o que mais tem é influenciador, né? A cultura e a música em si, principalmente a música mais que se comunica mais com uma música de massa, ela tem uma força de acesso assim poderosíssima, né? Que poucas áreas da cultura às vezes têm, né? Então você tem atores e você tem artistas da música que têm muita força de acesso, né? E a gente poder estar conectado com essas pessoas e pressionar, né, de alguma forma para que eles se posicionem é fundamental, né? Inclusive a gente teve aí, como a gente até já falou na outra parte da live, a Anitta mostrando que, né, ela ficou um tempão isentona, mas ela finalmente acordou, porque a gente está numa situação muito difícil nesse país, não só por causa do coronavírus, né, porque a gente tem o covarde vírus na presidência também, né? Então é um momento que, se a gente for pensar na história do Brasil, né, que a gente conseguiu sair da ditadura muito, né, na ditadura militar dos anos 60, 70, muito por conta da ajuda dos artistas, né? O papel dos artistas, dos músicos naquela época foi essencial para a gente conseguir sair de 21 anos da ditadura, né? O Diretas já só aconteceu com aquela força pela ajuda que teve dos artistas, né? Eram shows mísseis, né, que aconteciam, gigantes, né? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é super importante que a galera da cultura, e principalmente da música, que é isso que você falou, né? A galera da música consegue mobilizar muito mais que a galera do teatro, às vezes, né? Claro, tem o pessoal de TV, atores e atrizes, mas eu acho que a galera da música, pô, vide a Anitta, né? A Anitta, ela tá conseguindo mover muita gente, né? Sim, e aí, eu acho que o Twitter, não só ele precisa ser melhor usado, como a gente precisa aprender a usar melhor, né? Ele precisa ser mais usado. Eu sempre costumo falar que o Twitter, ele é diferente do Facebook. O Facebook a gente faz 2, 3 posts por dia e nossa, já é muito. O Twitter não, o Twitter você tem que fazer 10, 15 no mínimo. Senão você não está usando o Twitter. Tipo, pensei uma coisa, postei no Twitter. Né? É diferente do Facebook. Né? É um uso muito mais frequente. A gente precisa se apoderar mais, né? E assim, e a gente tem um diálogo maior do que no Facebook, porque ele fura a bolha, né? Certo. E eu acho que isso é o legal dele, porque no Facebook a gente está numa bolha fechada dos nossos amigos. Sim. No Twitter, não. No Twitter você está falando com todo mundo ao mesmo tempo. Não tem essa coisa do algoritmo, de outra forma que ele pensa. É outro algoritmo, diferente. E aí as hashtags, né? Exatamente. Então a gente está falando das hashtags no Twitter, a gente está falando sobre as postagens, sobre pressionar
os artistas para também se posicionarem e ser um grande megafone nessa história. E a gente está falando também de mandar e-mails, esse é o ponto que a gente estava. Enviar e-mails para os deputados estaduais e federais e pressionar também os seus candidatos municipais. Isso se disse que realmente funciona e existem ferramentas que você coloca lá e dispara para todo mundo, né? Vamos falar de novo dessa ferramenta que você falou? Então, essa ferramenta a gente tinha postado aí, não sei se a Cris está ainda online, é uma ferramenta criada pela galera da Cultura de Campinas, né, que acho que é alguma coisa numa plataforma chamada Minha Campinas, que é ligado ao pessoal do Flixp, que é a Frente Litoral Interior e Grande São Paulo, que é hoje o maior movimento de cultura, um dos maiores movimentos de cultura do Brasil. Aí fica esperta a galera do interior de São Paulo que não conhece o Flixp, super recomendo. É um movimento importantíssimo, um dos movimentos de cultura mais importantes aí do estado de São Paulo, né? Certo. Tem a Frente Estadual de Cultura também, né? Quem quiser aí, até aquilo que você tinha perguntado, né? Como se, né, engajar. Exatamente. Tem gente nesse momento que, na verdade, está querendo se engajar, né? Sim. E aí fica a dica que existem vários movimentos organizados de cultura. Inclusive, na cidade de São Paulo, a gente tem o movimento SP Cidade da Música, curtam a nossa página lá no Facebook. Certo. Né? O movimento SP Cidade da Música, que foi criado para a gente aprovar o projeto de lei SP Cidade da Música, que é o nosso fomento à música, inclusive o edital que acontece aí desde 2017 na Secretaria Municipal de Cultura, é graças a esse movimento, para a gente ver que os movimentos, eles resultam em... Eles trazem resultados, né? Sim. E agora nós estamos quase aprovando a lei, né? E assim que a gente aprovar essa lei, que falta bem pouco, a gente só parou agora por causa do Covid, na verdade, né? Sim. A gente vai ter garantido todo ano um edital para toda a cadeia produtiva da música. Então, esses movimentos, eles são uma forma de você fazer política dentro do seu setor, lutando por direitos, no caso, ligado à música, né? A gente, nesse movimento SP Cidade da Música, a gente conseguiu várias coisas, e isso tem avançado justamente porque as pessoas entenderam que, para elas conseguirem as coisas, não dá para depender só dos deputados. Tem que se a organizar. gente precisa ir lá bater na porta deles e falar, olha, a demanda do setor é essa. Sim. Porque eles não têm como adivinhar qual é a demanda dos músicos. E ela precisa chegar de uma forma organizada enquanto movimento, né? Que você estava falando. Você não precisa estar num partido político, mas às vezes a organização por movimento é mais efetiva, né? Então quem quer realmente dar um passo além, não só nesse momento, ajudar, que é super importante dessas formas que a gente acabou de falar, mas quiser de fato encabeçar algum movimento ou entrar em algum movimento que está rolando, é importante aí entender que o movimento é forte, é poderoso e pode dar resultado sem necessariamente você precisar estar dentro de um partido político, né? Não, e esses movimentos é aquela coisa, ninguém está trabalhando, não é um negócio que você tem que se dedicar 24 horas por dia. Mas em determinados momentos do ano, olha, hoje vai ter uma audiência X que todo mundo precisa ir. Então, uma vez no ano, a gente precisa fazer um barulho, porque é naquele dia que vai votar tal lei ou alguma coisa. Sensacional. Né? E você vê, por exemplo, a gente tem aí, a Lei de Fomento ao Teatro tem 15 anos, né, na cidade de São Paulo. Sim. E agora que a gente vai conseguir aprovar a Lei de Fomento à Música. Justamente por quê? Porque a música demorou um pouquinho para sacar, né, essas coisas. Mas nunca é tarde, né? Pelo menos agora nunca é tarde. Vamos lá. E é isso, né? Se a gente aprovar essa lei de emergência cultural, inclusive, a gente vai conseguir não só recursos para esse momento, mas a gente vai ter conseguido mobilizar e fazer com que mais pessoas conheçam aí as legislações da área de cultura, né? E se envolvam mais nisso, e se politizem mais, né? É isso, a gente precisa se politizar mais, essa é a frase que você está dizendo mesmo, é ideal. A gente precisa entender isso através da política e agir. A gente está caminhando agora para o final. Queria agradecer demais que você esteja aqui, passou aqui com a gente aqui no Música em Rede, os seus conhecimentos e explicou de uma forma super didática para a gente como é que está a coisa nesse momento acontecendo.
Para mim foi um prazerzaço conversar com você. A gente tem aí uma limitaçãozinha de horário, mas a gente tem um tempinho final ainda para a gente conversar. Se você der algum recado final, inclusive passar suas redes, as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre isso, acompanhar as movimentações que você está na frente. E também, como você disse, que quiser dicas sobre movimentos, tudo que você falou que faz com o maior carinho. Então, passa para a gente aqui os seus contatos, por favor. Eu acho que primeira coisa, me seguirem, eu vou até postar aqui uma carinha aqui no... Me sigam aí nas redes, né? Eu participo de muitos movimentos, não só locais, né, municipais, estaduais, mas a nível Brasil também. Certo. Eu que viajo pelo Brasil inteiro, dando palestras, cursos, consultorias e fazendo projetos também. Certo. Então, eu participo, acabo no Brasil inteiro e acabo reverberando esses movimentos. Então, quem me segue aí nas redes acaba ficando sabendo do que está acontecendo e dos movimentos que existem também, certo, né? Porque... E o outro recado é até que a gente, terça-feira, que vai ser um dia muito importante, porque a gente vai ter a votação tanto da Lei de Emergência Cultural, que é a lei federal, quanto do PL 253 Cultura, que é o estadual de São Paulo. Né? Então, terça-feira que vem, de manhã, tá? Para a galera da cidade de São Paulo, fica o recado que nós vamos ter, eu faço parte, sou integrante da subcomissão do Plano Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, já há 3 anos, que é uma subcomissão dentro da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de São Paulo, e nós estamos discutindo com os vereadores e com o secretário municipal de Cultura de São Paulo, Hugo Pozzolo, sobre a questão da renda básica emergencial da cidade de São Paulo. Mas principalmente porque a gente teve aí, não sei se vocês viram, cancelamento dos editais, de alguns editais da cidade de São Paulo, e a gente vai também falar sobre isso. Certo. Então acompanhem pelas redes sociais, mas principalmente pelo Facebook da Câmara Municipal de São Paulo, certo, na terça de manhã às 10 horas. E à tarde vamos fazer então um barulho aí para aprovação da Lei de Emergência Cultural Federal e para o PL 253 Cultura, que é o estadual de São Paulo. Maravilha. E é basicamente isso. Quem quiser, é só chegar junto, me chamem aí nas redes, estou super à disposição. Legal demais. E a gente vai construindo aí, somando. Sensacional, Inti. Obrigada pelo convite, Rodolfo. Estou super à disposição. Imagina, foi super importante sua passagem aqui para explicar e deixar, para mim foi super esclarecedor. A gente está noticiando aqui várias dessas PLs, inclusive essa que a gente está falando sobre a federal, a gente falou essa semana aqui, mas a conversa com você deixou tudo muito mais claro, para mim foi muito importante. Acredito que o pessoal que acompanhou aqui também, quem está perguntando, a live fica salva no nosso IGTV, depois, mais para frente, ela é adaptada para o nosso YouTube também, mas assim que acabar aqui, você já consegue ver tudo que a gente conversou aqui, tá certo? Para encerrar de vez, a gente tem uma playlist colaborativa no Spotify. Procura lá, gente, Música em Rede Oficial. Música em Rede, oficial não, Música em Rede no Spotify. Lá você vai achar tanto a nossa playlist quanto o nosso canal de podcast lá. E a gente pede aqui para você colocar, indicar uma música para a gente colocar na nossa playlist colaborativa. Todo mundo que passa por aqui indica, o pessoal gosta de saber o que o pessoal está escutando. Vamos lá que eu já coloco agora aqui na lista. Eu estou numa fase super rapper, de rap escuto rap feminino o dia inteiro, e nesse momento Brisa Flow, Fique Viva, é o nosso hino, né? Ela é demais. Mais do que nunca, maravilhosa. Sensacional. Então tá aqui já colocado, dá uma passadinha lá, gente, tem bastante coisa, mais de 40 músicas lá, tá muito legal, tá certo? Então, Inti, mais uma vez, muito obrigado, muita sorte aí, a gente vai estar acompanhando, obrigado pela luta aí, todo mundo que estiver conectado aqui, segue a Inti, vê o que está acontecendo por aí, fazendo sentido nessas frentes importantes, principalmente nesse momento que a gente está, certo? Inti, grande beijo. Obrigada, querido. Saúde. Até breve, para você também. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. É nóis. É nóis.